Bem, Andréia, agora vamos entrar na questão do relacionamento. Muita gente, você não tem como pedir, né, que a pessoa faça um breve relato de como foi sua infância, das suas principais características. Relacionamento é conhecimento também. As pessoas vão se conhecendo e percebendo aquilo que bate, o que não bate. Mas como identificar sinais de narcisismo no parceiro, no companheiro? Então, geralmente são pessoas que elas são bastante resistentes, elas sempre têm razão em tudo, né? Então, por isso que muitas vezes essas pessoas não buscam ajuda, é o parceiro que vai buscar ajuda, porque está vivendo um relacionamento tóxico que às vezes não percebe. Porque durante esse relacionamento que eu vou falando para você, você não devia estar mais trabalhando na TV, né? Você não é tão boa assim. Esses dias eu ouvi você falar, você fez um comentário errado, eu percebi. Então ele vai utilizando, de uma certa maneira, manipulando essa pessoa a acreditar que ela não é tão boa. Então ele acaba projetando na pessoa conteúdos dele. Então se eu sou uma pessoa fragilizada, o narcisismo é uma pessoa tem o ego muito frágil, então ele vai projetando a fragilidade dele, os medos dele, os defeitos nessa outra pessoa. E aí essa pessoa que se relaciona com ele e às vezes também não consegue identificar isso, ela acaba entrando em realmente acreditar que ela é uma pessoa que não é tão boa assim, que ela não é uma boa profissional e acaba gerando uma certa insegurança e isso vai fazendo ele ir cada dia mais adiante, né? Ele vai ganhando espaço. Outra coisa que os narcisistas, eles são extremamente sedutores. Então é uma pessoa totalmente agradável, que no começo do relacionamento ela te recebe, te elogia, demonstra que gosta muito de você, que você é uma pessoa linda, perfeita. Mas isso tudo com o objetivo de ter um ganho. É uma manipulação. Uma manipulação. Porque, em certa medida, nós usamos da manipulação o tempo todo. Agora, tem que ver até que é para tirar proveito do outro, né? Então, e a contradição tá que a autoestima que ele aparentemente tem é o que lhe falta. E aí elimina a autoestima da outra pessoa. Elimina a autoestima da outra pessoa. Porque ele precisa deixar você abaixo dele. Ele precisa do poder. Ele precisa do poder, ele precisa do controle, ele tem que ser o melhor o tempo todo, para ele poder se sentir bem. E isso também já é uma forma de violência nos relacionamentos? Sim, é um abuso moral, né? E que muitas vezes a gente ouve muito falar em relacionamento tóxico. Então, uma das bases aí que você pode tentar identificar, ler o seu relacionamento, pode ser percebendo esse tipo de comportamento. Pode, sim, pode ser percebendo esse tipo de comportamento. O narcisista, às vezes, ele acaba também tendo dependência de drogas, transtornos alimentares, porque ele tem uma questão muito forte com a aparência, como aquele caso que você relatou, né? Então ele está sempre na adolescência, né? Ele é um puer, que a gente fala, né? Então ele está sempre, é aquele adulto quarentão que vai para o baile, para a festa com o filho, e que está lá, né, seduzindo as gatinhas, as amigas do filho, está sempre nesse lugar, porque ele precisa estar sempre sendo olhado, né? Ele tem que ter o olhar do outro, ele tem que alguém dizer para ele que ele é bom, que ele é bonito, que ele é inteligente, que ele é rico. Então, às vezes, acaba uma pessoa que tem uma condição financeira boa, ele trabalha muito, tem carros, casas, as melhores roupas, roupa de marca, tudo que possa fazer com que ele seja mais que o outro. E o que também aponta para uma pessoa que tem dificuldade de criar vínculos verdadeiros. Sim, com certeza. Porque como ele está em busca sempre do poder e de ser melhor do que outro, é muito difícil conviver. Você chega e diz, André, eu comprei um carro legal. Mas eu também comprei, mas que carro que tu comprou? Mas o meu é muito melhor que o teu, é mais caro, ele é importado, né? É maior. Então eu estou sempre nessa relação desvalorizando o outro, é muito difícil, porque o outro não fala,
né? Só ele fala. Porque se ele parar para ouvir o outro, ele vai perceber que ele não é tão bom assim. Aí uma outra pergunta, a tendência de um narcisista é buscar um parceiro ou alguém que seja o oposto dele para justamente ele ter mais poder sobre ela. Sim, ele precisa do outro para se espelhar, né? De certa maneira, essa questão da pandemia para os narcisistas, ele teve um efeito positivo, porque o problema deles são os relacionamentos na questão do trabalho, mas se ele tem uma companheira, viver com ele o dia inteiro dentro de casa é muito difícil. Porque quando ele está no trabalho, ele vai ter outros lugares para as outras pessoas admirar, né? A questão do trabalho, né? Ele está muito ligado na persona. Então, o médico, ele está o tempo todo como sendo chamado de doutor. Isso engrandece a autoestima dele, né? Então, ele precisa muito desse outro. Bem, duas possibilidades seriam essa pessoa reconhecer que é e buscar tratamento, ou a pessoa que está se relacionando com ela conseguir se desvincular, se desligar. Sim. Às vezes, por já ter criado uma dependência emocional, financeira, em vários aspectos, ela tem essa dificuldade. Então, qual poderia ser o primeiro passo? Que atitudes a pessoa pode ter, então, para conseguir ir se desvinculando, se desligando desse parceiro e não atrair outros? Essa questão muito importante do autoconhecimento, né? A pessoa que está em sofrimento acaba buscando ajuda porque ela tem, às vezes, crise de ansiedade, crise de depressão. Só que, como tu falou, em muitos momentos é uma pessoa que ficou uma baixa autoestima que ela não tem uma carreira, então ela é dependente financeira dessa pessoa, então ela tem dificuldade de se libertar dessa relação, né? Mas ela buscando um autoconhecimento, fazendo um trabalho, ela vai conseguir descobrir mecanismo para melhorar essa relação, se fortalecendo. Perfeito. Andréia Reinert Dantas de Souza, psicóloga. Eu agradeço a sua participação, né? O nosso objetivo aqui é sempre estar colocando aquela pontinha, aquela dúvida na cabeça, porque as pessoas às vezes vivem no automático as suas relações. Sim, né? Se queixam, querem terminar, mas não conseguem às vezes se desvincular e não entendem o que tem por trás, a raiz desse problema. E aí entra o Quarta do Amor, que muita gente se surpreende, né? Porque o nome é muito romântico, mas assim, a ideia é refletir sobre relacionamentos. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Seja sempre bem-vinda.